Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Tudo é Possível podcast. Eu, Karim Ferri, seu anfitrião, recebendo pessoas especialíssimas, cada um com sua história de vida, claro, totalmente diferente uma da outra, mas cada um com seus pontos de positividade, de superação de obstáculos. Quem não os tem? Só quem não os reconhece. E olha, antes de mais nada, vou falar pra você, verifica se você está inscrito no nosso canal, que é a plataforma principal, é no YouTube. Então, se tiver inscrito, inscrever-se ali, é porque você ainda não está inscrito. Aí você vai com o seu dedinho e faz pim, e aí vai aparecer inscrito. Aí sim você está inscrito. Às vezes tem que fazer um cadastrinho, mas é coisa rápida, para vocês não custa nada, e para nós aqui desse lado ajuda muitíssimo. Então, sem mais delongas, eu vou receber... Hoje eu estou muito curioso para conhecer a história dela, que é a Fátima da Silva, que é árbitra de basquete há muitos anos e hoje delegada da FIBA. Seja bem-vinda, Fátima. Boa tarde, boa noite, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui no canal de vocês, onde tudo é possível. Um prazer enorme. Exatamente, que bom, que bom. A gente que agradece a sua participação, mas realmente tudo é possível. A gente acredita que tudo é possível mesmo. E eu quero que você me fale um pouco de você. Você criança, depois jogou basquete, foi pro basquete profissional. Me conta um pouco como é que foi a sua história. Minha mãe, apaixonada pelo basquetebol, eu cresci, minha mãe cozinheira, eu cresci numa rua com muitos meninos, tinha ali a possibilidade de praticar várias modalidades esportivas, entre elas futebol, bolinha de gude, fazer bastante coisa. Mas chegando no colégio, encontrei o basquete. Bolinha de gude, você não quis se profissionalizar na bolinha de gude? Não quis me profissionalizar nem na bolinha de gude, e naquela época não tinha futebol feminino para também se profissionalizar. E aí conheci o basquete, me encantei. Conheceu na escola? Na escola, a professora Heloísa. Minha mãe já era uma apaixonada também, e acho que ali conectou tudo. E aí comecei a praticar. Quantos anos? Com quantos anos você tinha? Acho que eu tinha uns 10, 12 anos na escola. E aí depois eu fui passando. Mudei de colégio, aí encontrei o professor Mário e a professora Sônia, sempre os professores de educação física. Legal, que legal. E aí comecei a jogar mais pelos colégios. Aí foi colégio, foi clube, passando centros educacionais. Heloísa, Mário e professora Sônia. E Sônia, que legal, né? Já vamos fazer uma menção a eles, né? Porque o teu caminho hoje, né? Olha aí que legal. Heloísa em primeiro lugar, depois Mário e Sônia, né? Exatamente. Então, olha aí, parabéns. Muitíssimo obrigado. Parabéns, parabéns. E depois ali a gente vai crescendo, continuei, passei por outros técnicos, Dona Naíra, lá no Centro Educacional Ibirapuera, seu Guaranhas Zé Paulo no Centro Olímpico de Treinamentos e Pesquisa, no Ibirapuera. Cheguei na Hebraica com a professora Silvia Helena, e aí fui jogar em Osasco. Quando cheguei em Osasco, já estava na faculdade. Faculdade de Educação Física. Inspirada por todos esses mestres, né? Que legal. Também de tudo isso, eu tinha duas opções, que eu tinha feito magistério, era Educação Física ou Pedagogia. Certo. E o coração bateu muito forte pela Educação Física. E fui fazer ali na FEFISA, Faculdade de Educação Física de Santo André, onde encontrei outros mestres e me encantei pela área. Falei, exatamente aqui que eu tenho que ficar. Um dia sonhei em fazer medicina, mas eu acho que não dava. E foi educação física mesmo que eu segui. E segui na educação física escolar. E jogando ali e tal, um dia eu vi uma equipe de arbitragem falar que ia ter um curso na Federação Paulista de Basquetebol. Falei, opa, Faculdade de Educação Física, curso de arbitragem, acho que serve, né? E fui fazer o curso de arbitragem de basquetebol. Mas por quê? O que te chamou a atenção? Quando você jogava, você já prestava atenção? Já prestava atenção, né? Principalmente porque você tem uma comunicação com os oficiais para saber quando você fez uma falta ou que você fez uma violação. Certo. Muitas vezes eu ficava mais no banco do que em quadra também, nessa observação. E como professora que estava ali para me formar, eu falei, o curso vai ser importante para que eu possa também delinear isso para os meus alunos, assim como os professores que eu tive nas escolas também me passaram. Deixa eu começar a voltar um pouquinho, porque eu te apresentei como delegada da FIBA. Isso. O que faz a delegada da FIBA? A delegada técnica da FIBA hoje é uma função que nós temos aí faz uns 8 anos, né, quando mudou a governança da FIBA, e o número de competições aumentou muito. Então não dava para o pessoal da oficina, do escritório,
ir para todos os jogos. Então, eles criaram essa função do delegado técnico que representa o escritório da FIBA em qualquer competição ou num jogo, né, para que possa ser cumprido todos os protocolos, requerimentos solicitados para aquela competição. Tem diferentes como, né, regulamentos, tanto para base quanto para competições adulto também. Legal. Bom, vamos lá. Então, vamos voltar. Aí você estava na educação física e fez... Você já tinha se formado quando fez o curso de árbitro? Não, eu ainda não tinha me formado. Eu acho que eu estava no primeiro ou segundo ano da faculdade de educação física. E eu acho que foi a melhor opção que eu fiz. Sair de atleta para passar para oficial. Na época, também com a faculdade, eu fiz ali um pouco de tempo de estágio no Clube Atlético Ipiranga, como técnica das escolinhas. Mas a arbitragem acabou sendo mais forte, me chamou. No início eu fiz 2 cursos, né? O primeiro com o professor Antônio Carlos Affini, que, né, era um árbitro internacional e que hoje também a gente manda lembranças a ele, agradece. E eu saí só como oficial de mesa, porque naquela época ainda não estava disseminado muito para nós sermos oficiais de quadra. Passou um ano, mudou a gestão e mudou o instrutor, veio o seu Geraldo Miguel Fontana, que aí começou a trabalhar mais, dando oportunidade para nós mulheres nos tornarmos, além de oficial de mesa, oficiais de quadra também. E aí encantou-me. Que legal, que legal. Você, nessa época, você estava jogando? Estava no Osasco ainda? Eu estava, no primeiro ano, eu estava da faculdade, no primeiro curso eu estava em Osasco, e já quando eu fui para o segundo curso, aí eu já tinha parado de jogar e já estava me direcionando mais para essa questão de ser professora, de ser técnica e começando a conhecer a questão da arbitragem. Porque você não é muito alta, isso me chamou a atenção. Você jogava de armadora? Exatamente, jogava de armadora. Na base, ainda quando necessário, o técnico às vezes pedia para fazer uma 4-5, que são os pivôs, né? E porque não tinha, e aí você tem que trabalhar no coletivo, e eu desempenhava a função. Não que era extremamente boa, mas tinha ali uma colocação boa, conseguia auxiliar a equipe dentro do que era necessário, né? Mas a minha função primeira era ser a armadora da equipe. Como você, Fátima, se descreveria? Como você se descreveria a Fátima da Silva? Fátima da Silva, muito bem. Essa é uma pergunta que sempre nos pega como seres humanos, né? É verdade. Primeiro eu falo que agradeço muito, sou filha de Maria Aparecida da Silva, uma senhora que deixou tudo na sua cidade natal, Cachoeira Paulista, e veio para desbravar esse mundão de São Paulo, e que teve a coragem de, como mãe solo, de levar a gravidez até ao fim e me ter e me dar a possibilidade de vida, que eu acho que é o maior bem que nós temos. E como ela é a minha grande mestra nessa questão de vida, acho que estamos aqui como um ser humano para servir. Então, acho que essa Fátima que ama a vida, gosta muito de ajudar e poder estar ali compartilhando com os seres humanos que encontra e poder servir e fazer o bem para as pessoas, que acho que é a melhor coisa que a gente tem, e para isso que nós estamos aqui, sobre a bênção de quem está lá em cima. Pô, fantástico. Tô arrepiado aqui, Fátima. Muito belas palavras. Sua mãe é viva? Não, minha mãe já faleceu, fazem 23 anos, né? Ela nos deixou, teve ali um episódio de um câncer de pâncreas, que só depois que a gente vai descobrir o quanto ele é silencioso, mas também ele é ferrenho, né? Porque ele não descobre, e depois, quando a gente vai descobrir, muitas vezes, ele já está num processo que fica mais difícil da gente correr atrás. Corremos atrás, fizemos com vários médicos, fizemos tudo o que foi possível para dar alento e também poder fazer com que ela pudesse estender um pouquinho mais do que era previsto, mas aí a gente tem que... Aquela fase que a gente é muito egoísta, a gente quer que as pessoas fiquem, né? É verdade. Mas para o descanso e pela missão que eu acho que já tinha cumprido dignamente, de tantas vidas que ajudou aqui, dentro das possibilidades dela, foi descansar ao lado do pai lá em cima. Mas você até respondeu aqui que foi uma das cenas mais marcantes da sua vida, foi com ela no hospital. Me conta um pouquinho disso. Exatamente. Eu acho que é uma das coisas que a gente não quer para aquelas pessoas que a gente ama, né? Primeiro, a gente tem que ter o bem maior, que é a saúde, mas muitas vezes a gente não dá conta de quanto a saúde é importante
E não que a gente negligenciou, não, mas corremos atrás de todo quanto foi médicos e, infelizmente, não foi possível descobrir antes, né? Mas ali contei com a presença do Dr. Samuel, um médico que eu conheci enquanto eu jogava na Hebraica, e que ele indicou outros doutores. Então foi quando foi diagnosticado câncer de pâncreas, e a partir dali nós começamos a correr atrás de todas as possibilidades, hospitais, e uma das cenas mais fortes que eu tive foi ela internada, passando mal, tendo que ser levada para UTI, né? E aí UTI a gente sabe que são aquelas questões de emergência, urgência e emergência. A gente quer ficar perto, mas não pode. E depois, num dos dias, quando eu cheguei para visitá-la, e foi um olhar e foi o último suspiro. Acho que estava esperando para eu chegar da visita, porque no momento ainda tinha que manter o trabalho, tinha que trabalhar, tinha que cuidar da outra pessoa, que minha mãe morava numa casa como cozinheira, então tinha que fazer tudo isso, mas eu também ia sempre para o hospital para poder estar dormindo lá, né? Então, como filha única que sou, então cumpri com todas as missões que eu acho que a gente tem que fazer para com os nossos pais. Como diz, honrar pai e mãe é uma das nossas primeiras premissas que a gente tem que ter e um dos bens maiores que a gente faz. Que bonito, Fátima. Agora, além desse com a sua mãe, você teve também momentos desafiadores, você, na sua carreira, com o seu corpo, com a sua saúde física e mental. Tivemos muito. Quanto à questão física, eu tive alguns episódios voltados com lesões, né? Mais lesões voltadas no joelho. Eu brinco que hoje eu sou uma recordista de cirurgias, intervenções cirúrgicas no joelho. São 5 no joelho direito. No membro inferior direito são 6, porque teve uma no pé. Todas raras, né? Eu falo que tive um neuroma de Morton, que é aquela que 1 em 1 milhão tem, mas você foi premiada. Aqui estamos, né? Mas essa é uma das coisas raras, porque num tempo que eu estava num colégio anglo-brasileiro, onde eu trabalhei por muitos anos, e é uma casa muito amada. Fomos 3 que tivemos lá esse neuroma de Morton. Exatamente. Era uma coisa rara e ali fomos 3. Que loucura. Até descobrir também com o Dr. Antônio Carlos, que foi fazendo alguns exames até descobrir, e realmente aí ele fez a cirurgia, curou, ficou tudo bem. E depois vieram algumas lesões por conta de artrite, artrose, que essa é uma parte genética que minha mãe também teve, e isso também eu falo que eu recebi de herança, e ali precisou de cirurgia de menisco, asepsia de toalete de joelho, tendão patelar. Depois teve um osteofito que precisou tirar por causa do atrito, então formou como se fosse um bico de papagaio no joelho. E a última fiz ali, depois eu achei que já tinha terminado, resolvido, porque a gente foi protelando, que os médicos ortopedistas falavam que para colocar a prótese o mais longe possível, por conta da duração da prótese, não ter que ficar recolocando ali sempre, né? E depois aí coloquei a prótese, mas precisei fazer uma outra para tirar ali um pouco das protuberâncias que ficaram ainda. E estamos aí na busca. Caramba. Então esperamos ficar nessa daí como última dos 5, né? Mas vamos cuidando. E essa parte física, e teve uma parte mental que a gente fala que muitas pessoas, hoje a gente sabe o quanto mental a gente tem que cuidar. Claro. E eu acho que a minha ficha demorou muito para cair, depois que minha mãe se foi. E aí eu tive um período que venho e tive uma queda de depressão, que eu não consegui enxergar. E exatamente uma psicopedagoga, a Silvia, muitíssimo obrigada também, que conseguiu enxergar. Aquele olhar um pouquinho mais aprumado para o ser humano, né? Porque eu, como profissional, não faltava na escola, sempre estava presente, e eu comecei a ter esses picos de se acordava, ligar, abre a porta e não sai. É mesmo? Abre a porta, não vai, não vou poder ir hoje, não estou me sentindo bem. Aquelas desculpinhas básicas, né? Mas sem nenhuma razão aparente. E não entendendo o momento, né? Até que a Silvia, né, acho que tendo ali a visão dela como psicopedagoga, começou a ver alguns pontos, né, que a gente começa a ter dentro da depressão, e ela, vem aqui,
acho que nós estamos precisando conversar e você precisa conversar com outro profissional. E aquela questão que a gente fala, não, imagina na casa dos outros acontece. Imagina, né? Que eu vou ter depressão. Imagina, tô bem, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, faço aqui, tal, ali, tal, essas coisas todas. Mas realmente aí foi diagnosticada, cuidada pelo... Ela me indicou depois alguns profissionais, como o psiquiatra Dr. Pedro Pan, que foi quem me ajudou muito, ali os psicólogos, Joaquim, a Juliana, que são profissionais que a gente tem que ter ali em nossas voltas e realmente reconhecer que nós estamos precisando, porque acho que essa é a questão mais difícil, verdade. Né? É de nós reconhecermos que nós estamos precisando de ajuda, aquela que sempre está para ajudar, né? Reconhecer que ela está precisando de ajuda de profissionais gabaritados que precisam fazer as intervenções e que vão te dar alento para que você possa realmente, gradativamente, reconhecendo o tempo, poder voltar. E foi uma vela de uma viagem. Foi, uma Quanto viagem. tempo durou? Nossa, foram 2 anos ali mesmo? de batalha. Com licença, nesse período eu consegui licença do trabalho para poder cuidar, sempre com os médicos, né, e com os terapeutas ali em volta também, e depois a gente poder se reencontrar. Eu falo que o basquete, de uma outra maneira, não só como ele mudou a minha vida, né, enquanto atleta, enquanto oficial, mas ele também salvou a minha vida. E eu sou muito grata ao basquete e às pessoas as quais eu sempre encontro nesse dia a dia dessa vida. Que legal. Quantos anos de árbitra? Ufa! Da parte de arbitragem, ano que vem eu completo 40 anos. Sério? 40 são 39, começo 40 anos desde que fiz o meu primeiro curso de arbitragem. E internacionalmente vão ser 30 anos. Ano que vem eu completo 30 anos do momento que no final do ano, que eu tirei a licença como árbitro internacional. Que legal. Uma coisa que eu jamais imaginava na vida. E como foi? Conta desse momento. Essa nova fase na época. Essa é muito interessante, porque dentro da arbitragem a gente tem que passar as categorias. Uhum. E você vai aprendendo ali, né? O meu início era querer arbitrar. Só simples isso. Assim. Simples assim. Mas você vai passando os anos, então dentro da Federação Paulista de Basquetebol, dentro do estado, eu sou árbitro regional. Então você tem estagiário, aí você tem segunda categoria, primeira categoria como árbitro regional. E aí falava, agora próxima etapa é ser um árbitro nacional. Mas isso, para ser árbitro nacional, demoraram 10 anos para chegar a minha vez. E nesse ano de 96, esse era a minha grande desejo, era me tornar árbitro nacional. Começamos o ano, fizemos uma clínica na Federação Paulista para poder ser habilitada. Depois fizemos uma clínica para poder ver quem eram os de São Paulo que iam ser indicados para poder ir até a clínica, para poder fazer a clínica. Eu fiz a clínica, isso tudo em fevereiro, né? Terminei a clínica porque naquela época eu treinava, porque era objetivo. Então, treinava fisicamente muito bem, arbitrava todos os dias o máximo que eu podia, porque é a prática direto que vai te levar a uma melhora constante, né? E também estudava muito e ministrava os cursos juntos com o Pelissari, José Carlos Pelissari, que é um outro árbitro que a gente deve muito ali, junto com o Edson Nascimento, que fazíamos como se fosse... Não Pelé. Não era o Pelé. Edson Nascimento? Nascimento, Edson Odinho, né? Que a gente treinava e fazia tudo isso, tudo junto. Né? Então, nessa clínica nacional, a gente estava ali afiados. E terminamos a clínica como os 2 primeiros. Gabaritamos provas, tudo. E o Edson Nascimento. E o Edson. E saímos, recebemos a licença como árbitros nacionais. Tava a missão cumprida no ano, certo? Aí tive a minha primeira competição, recebendo o símbolo da federação, da confederação. Minha primeira competição pela confederação, com o seu Paulo dos Anjos, fui para Goiânia. Nunca tinha ido viajar de avião, com essas coisas, nada, Nunca tinha viajado de avião? Minha primeira viagem ali. Mas que legal. Porque viajava, mas muito de ônibus. Né? Aí fui para Goiânia de avião.
E aí as meninas, né, eu falo que a Paula e a Patrícia, que são minhas irmãs de criação, na casa onde minha mãe trabalhou, foram comigo, junto com a tia Ana, para o aeroporto. Ó, você vai subir e tem uma conexão. Você não desce do avião. Seu Paulo dos Anjos vai subir e você vai. Tudo certo? Tudo certo. Eu subi no avião, aquele, né, frio na barriga, a primeira vez que vai viajar. Chegou em Campinas, que era a primeira conexão. Seu Paulo dos Anjos subiu? Não subiu? Não subiu. E aí você já... E aí eu falei assim... E meu Deus! E agora? O que eu faço? Porque eu estava toda preparada para ele chegar. Subir, chegando lá, ele ia estar tudo preparado. Ele não subiu. Chegou lá em Goiânia, eu desci. Olha para um lado, olha para o outro, olha para o outro. Nada, ninguém. Com uma plaquinha assim, né? Nada, CBB, nada. nada. E eu espero, vou ter que ficar esperando aqui. Alguém vai vir me socorrer ou vai me buscar, seu Paulo. Aí chegou um senhor com a plaquinha, Paulo dos Anjos. Falei, olha, seu Paulo não veio, eu sou Fátima e eu tô nessa competição. E foi aí que me levaram para o alojamento. Que legal. E essa foi. E veio a sua grande surpresa. Em agosto, para uma clínica internacional. Quer dizer, no mesmo ano... No mesmo ano. Que o que legal. eu esperei 10 anos para ser internacional, nacional, No mesmo... veio Alguns meses depois, veio para internacional. para Que fazer legal. uma pré-clínica, fomos todos para Brasília, classificavam 6 para o Brasil, 2 mulheres e 4 homens, né? E fomos lá para fazer a prova e acabei como uma das classificadas. Que Saiu legal. a Tatiana e eu aqui de São Paulo, mais o Sérgio Pacheco de São Paulo, Rui Amanajás de Belém do Pará, Zé da Leda do Pará e Joaquins do Distrito Federal. E fomos nós fazer a clínica lá em Santiago do Chile. Então imagina, comecei viajando aqui, foi Goiânia, Brasília, vou viajar para onde? Santiago do Chile. Tem passaporte? Você nem tinha passaporte. Nem E aí? tinha passaporte. Aí preparar tudo isso, né? Tirar passaporte, passagem, e viajar A e sua aprender. equipe foi rápida. Porque Foi. o Caldeirano falou que foi a equipe dele que não resolveu. Aí o dele não era o passaporte, acho que era o visto que tinha vencido. Quando é visto é mais difícil, né? É mais complicado. Lá pra gente não precisava de visto e sim o passaporte. Então foi tudo isso e contamos com, ali na época, o seu Tony Checkmate, que pagou todas as nossas inscrições para que a gente pudesse estar representando o nosso país e sair agraciada. Esse foi meu presente de Natal. Que legal. Porque eu fiz a prova em novembro, em dezembro, Pelissari lá com a minha mãe. Que legal. Fátima, vem pra casa. Ah, fazer o quê? Tá tudo bem? Não, dá. Vem pra casa. Cheguei lá, estavam os dois para me dar o carnê e a camisa de que eu tinha passado na clínica. Que bacana, que legal, que bonito que sua mãe... Falo que foi meteórico. Que legal, que sua mãe viu tudo isso. Viu né? ela viu o início das competições, ela também pôde acompanhar um pouquinho. Mas eu tô muito curioso, eu sou um cara que tem alguma coisa... Eu fiquei curioso, com uma pulga atrás da orelha. O que aconteceu com o seu Paulo dos Anjos? Seu Paulo dos Anjos acabou, ele vinha do Rio de Janeiro para Campinas, para depois, e acho que o voo dele atrasou lá no Rio de Janeiro, perdeu, e ele acabou chegando só no dia seguinte. Tá. E você, que nunca tinha andado de avião, passou a andar de avião com uma frequência, imagina? O basquete me deu esse presente, porque as competições, né, a gente passa a categoria de oficial internacional, então começa a viajar muito pela América do Sul. Eu tinha bastante saída, porque éramos poucas mulheres aqui como árbitros internacional. Nossa primeira árbitra internacional foi a Márcia, do Rio Grande do Sul. E depois veio Tatiana e eu, que abrimos portas para as demais. Que legal, você foi a terceira. Foi uma terceira. Com a Márcia. A Márcia foi a primeira e depois eu fui com a Tatiana Steigerwald, exatamente. Fomos as duas seguintes ali, né? Infelizmente a regra mudou, eu falo que não era a minha vez, seria a vez da Elizabeth Ferracioli, mas a FIBA mudou a regra por questão de idade, a Elizabeth não pôde ir, e na classificação acabei lá em Brasília, acabei indo e tornando na árbitro internacional. Aqueles que o universo conjumina a seu favor e vai abrindo portas, e a gente às vezes pode não estar, foi uma das coisas que eu aprendi, né, com o basquete também, a gente às vezes pode não se achar preparado, mas a oportunidade venha, vai lá e faça o seu melhor sempre para poder fazer jus à oportunidade. Sensacional.
Bom, como eu falei, aí a partir da... E Santiago do Chile, depois dela, qual foi a seguinte internacional? Ali, depois, a minha primeira competição internacional, eu fui para Bolívia, Tahira. E foi muito engraçado, porque era aquele voo aéreo boliviano, né? E eu falei, nós pegamos uma viagem, pegamos muita turbulência. E o avião subia, descia, subia, descia, subia, descia. Eu falei, eu acho que vai ser a minha primeira e última. E talvez eu nem chegue lá. Talvez eu nem chegue, porque o avião ia e voltava e todo mundo se olhava, se entreolhava no avião. Estava né? a equipe de basquete? Não estava, a equipe não estava, mas aquela questão, você pega as pessoas, você tem o sentimento das pessoas ao lado, né? E na hora que eu pus o pezinho lá, eu falei, Senhor, muito obrigada, porque eu cheguei. Agora, daqui em diante, vamos desfrutar e depois a gente volta. E lá em Tahira foi o meu batismo, né? Que é a primeira competição de árbitro. E tenho como padrinho 2 árbitros argentinos, né? O Rui Chaves e Dario Rodrigues, que foram lá fazer... A gente tinha um batismo, tal, essas coisas todas. E ali eu fui batizada e falaram, seja bem-vinda a esse universo. Que legal. E consegui voltar. Que legal, que legal. E aí eu sei que também eu perguntei qual foi uma das viagens mais inesperadas ou engraçadas e você respondeu Austrália, em 99. Antes da Austrália, tem alguma outra? Porque a Bolívia deve ter sido 97. Isso daí. Ó, tá bem de matemática. 96, final do ano. Tô prestando atenção também. Final do ano, exatamente. 97. E aí tiveram outras competições que eu fui. Aí eu comecei a viajar muito pro Chile, Argentina, Chile, que foram as cidades, os países ali, né, que eu mais acabei visitando, com muitas competições que tinham. Nós, de início, íamos só para as competições femininas, não íamos para competições masculinas, e isso, graças a Deus, já mudou muito, né? Acho que a gente vai desfrutando disso. E aí depois eu falo que foi um dos presentes que eu tive, foi ir para a Austrália. O Brasil foi fazer uns jogos, uma série de 5 jogos na Austrália, se preparando para a Olimpíada do ano de 2000, que ia ser em Sydney, e nós passamos ali por 5 cidades de norte ao sul da Austrália, podendo ali arbitrar os jogos, né, que a gente fala amistosos entre Brasil e Austrália, sempre com alguns árbitros ali da Austrália, que eu passei a conhecer, desbravar o inglês também, que não era nada, né, grande coisa assim, e o australiano ele fala um inglês ainda meio, que a gente fala meio caipira, né? Então tem umas puxadas lá, tem umas coisas, consegui desbravar, mas foi maravilhoso. Descobri aquele país, tantos anos atrás, que já era uma potência mundial, né, esportiva, mas também em questão de qualidade de vida, as pessoas, as ruas, toda uma outra cultura. E essa foi quando eu comecei a absorver o quanto é bom você viajar e conhecer outras culturas. E aí realmente entender que esse é o maior bem que você tem e que ninguém vai tirar. Ninguém te tira. Cultura, conhecimento, pessoas, experiências diferentes, isso que te traz ali, te alenta e te traz ali para dentro e fica muito gostoso. Então eu sou sempre, 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 sempre e serei sempre eternamente grata ao basquete. Que legal. Quanto tempo foi essa viagem? Nossa, foi em 99, já faz muitos anos. Não, e nós ficamos lá cerca de, acho que uns 15 dias. 15 dias. Uns 15 dias fazendo, né, passando... Ficava 2 dias, 2, 3 dias, e 1, 2, 3 dias, 2, 3 dias. Uns 8 jogos, isso, mais ou menos, foram assim. 5 jogos. E depois nós voltamos pelo Chile. E foi um outro presente que eu ganhei, porque na parada nós paramos na Ilha de Páscoa. Que é um lugar muito difícil da gente conhecer. E é uma das grandes maravilhas que a gente tem no mundo. Né? Então, nós paramos aí na Ilha de Páscoa, ainda para depois chegar a Santiago. Mas como que foi essa parada na Ilha de Páscoa? Já era... Não, acho que tinha, não recordo se tinha previsto, mas eu acho que a gente teve ali, na volta, teve que fazer essa parada para depois chegar a Santiago. A gente pôde descer, conhecer um pouquinho, ver as bandas, ficamos umas aulas, subimos e depois ficamos em Santiago e depois chegamos a São Paulo. Que legal. A gente tem um momento aqui que eu pergunto livros que marcaram positivamente.
E você marcou um de liderança, eu acho. De liderança, Eu não conheço. São alguns que tem, eu gosto muito de ler, né? Mas tem um técnico no basquete, que é o Coach K. O nome dele é muito grande e é uma sopa de letrinha. E ele foi técnico da seleção brasileira, americana por muitos anos ali, e ele traz um livro que fala muito das questões, né? Ele traz um abecedário com várias palavras ligadas às histórias dele do basquetebol e que reportam muito sentimento. Então, como eu sou muito ligada à questão dos seres humanos, eu gostei sempre muito desse livro do Coach K. Que legal, que bacana. Coach K. E se você pudesse escolher uns 3 mentores, quem você escolheria? A minha primeira mentora, como sempre, a senhora minha mãe. Acho que essa foi uma das maiores para me tornar o ser humano que eu sou. Outro a quem eu sou muito grata é o seu Geraldo Miguel Fontana, que dentro da arbitragem ele me descobriu e fez me tornar meu oficial. E também ele foi abrindo portas e nos treinando e nos preparando para ser, não digo nem só eu, mas muitos oficiais de São Paulo, do Brasil e do mundo, né? Seu Geraldo Miguel Fontana. E ali estaria também, se fosse uma coach assim, que pudesse trazer uma, que eu gostaria muito de poder... eu sou... assim, admiro demais, seria a Oprah, de tê-la como mentora ali, seria uma coisa incrível poder vivenciar. Mas isso é sonho. Né? Eu também tenho eu também compartilho esse mesmo sonho. Eu acho que a Oprah, com a história dela e tudo que ela conquistou, ela é uma mulher fora de série, né? Acho que poderia trazer, seriam esses 3. Que legal. E eu queria também saber uma coisa, o que a Fátima da Silva tem de melhor? Qual a sua melhor qualidade? Acho que a minha melhor qualidade é poder servir as pessoas. Eu adoro conhecer a essência do ser humano, né? E ter essa possibilidade de, se necessário, quando precisar, estar ali, sempre de braços abertos, poder ouvir, poder ajudar dentro do que for possível. Acho que essa é a veia professora que vem ali, que aprende muito, e eu acho que eu uni isso junto com a questão que eu fui aprendendo vendo minha mãe. Minha mãe cozinheira, de casa de família, cozinhava divinamente, né? A apostar uma mesa, a preparar as coisas e ter muitas pessoas na casa e com muito amor e carinho preparar as coisas para poder receber. Acho que isso é de alimentar as pessoas e ver. A gente muitas vezes não tem ideia, mas eu acho que uma das grandes que a gente está aqui é poder servir. Eu acho que essa é uma das minhas maiores qualidades. Bonito. E humildade também, que é bom, né? Que legal, que bom. E planos para o futuro, planos e sonhos para o futuro, Fátima? Alguns já foram realizados, que bom, né? Graças a Deus. Eu acho que ter conseguido estudar, tornar-me as pessoas quem eu sou, ter viajado, participado de Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais, acho que são alguns sonhos realizados, ter a minha própria casa, ter podido dar, dentro das minhas possibilidades, tudo que foi possível, dentro do que eu tinha, do melhor para minha mãe, né? E daqui para frente é poder dar ainda muitas outras competições, acho que dentro do basquete, quem sabe ainda mais um Mundial, os Jogos Olímpicos, não sei se vamos ficar para todo esse ciclo. Já tive a possibilidade de como escrever algumas coautorias, tenho ali a vontade de escrever um livro solo, né? Esse é um dos sonhos ainda. E se eu puder ainda ter a graça de ser abençoada com uma vida de 1 ou 2 crianças para poder cuidar pro resto da vida, também vai ser uma das dádivas, né? Que legal, que bacana. A gente né, tem esse podcast que tudo é possível porque a gente acredita mesmo. Sim. Você acreditava que você teria conseguido conquistar tudo isso que você conquistou na sua vida? Posso ser sincera, eu jamais imaginei que muitas das coisas que me foram agraciadas, né, eu tivesse a realização de possibilidade de vivência. Principalmente tendo a concepção que nós estamos num país que muitas vezes as pessoas que estão ali em função menores, né, o cozinheira, o dono de casa, servindo, né, ali, que
uma mãe solo, né? Que sai do interior de São Paulo, que vem para trabalhar em casa de família, possa conseguir. Mas a dádiva de ter, acho que ter caído nessa família, que minha mãe foi trabalhar através de uma amiga dela, apresentada a família Negreiros Alves, Dr. Oscar, o mestre da taquigrafia, né? Dona Marina, professora, e a filha dela, uma das filhas dela, eram 9, né? Uma das filhas dela, Dona Ana Angelina, que eu chamo de tia, e ela falou, não, de início não queria, porque tinha eu, e ela foi uma das que disse, não, a minha mãe fica para trabalhar e da criança eu cuido. E hoje eu sou muito grata à tia Ana, porque ela tem 90 anos e ela continua cuidando da criança. Olha, que bacana. E eu ganhei 2 irmãs, né? A Patrícia e a Ana Paula, e tinha o tio Pedro, né? O tio Pedro também já não está aqui mais conosco. Então, para onde eles foram, eles iam, eu sempre estava junto. Minha mãe liberava, para onde elas fossem. Não, eu vou levar, né? Eu chamava ali, vai e leva. Ela me levava, tal, essas coisas todas. Então, acho que ter tido essa oportunidade também de morar ali, conhecer as pessoas e ter tudo isso, e ter estudado, minha mãe possibilidade. Ela falava 2 coisas, você quer jogar, joga, mas estuda. Porque você não sabe até quando vai jogar, o estudo é para sempre. Né? Não era aquela exímia aluna, mas sempre estudando, nunca repetir, tal, essas coisas todas. Então, acho que essa é a maior dádiva, acho que o melhor presente que a pessoa, acho que os pais podem dar para a gente é isso, fazer com que nós nos tornamos um ser humano, nos deixe esse legado de estudo, né? E hoje eu falo, estuda, para todos os meus alunos e todos que passam a minha vida. Não quer, estuda. Estuda porque você vai encontrar alguma coisa, né? E vai te dar alento em alguma coisa. Que bacana, hein? Que bacana, que bonito, hein, Fátima? É o binômio EE. Esporte e educação. Essa sou eu. Que bonito, que legal, que bacana. Parabéns, parabéns. Muitíssimo obrigada. Muito legal. A gente está caminhando aqui para o nosso final. Opa. E antes, eu gostaria aqui, esse baleiro tem uns brindezinhos aqui que você vai levar, só que também tem uns papeizinhos. Opa! Queria que você escolhesse uma dessa portinhola, exatamente. Pegasse uma frase, sempre papeizinhos que tem frases, e obedecesse o que está escrito aí na frase. Isso tá? remete à infância. Roda, Valeiro, isso atenção, mesmo, isso mesmo. Valeiro parar, e depois vai ter dadinho aí. Pega Por falar a em mala, infância, gostosa. vai ter dadinho. Tem balinha e tem dadinho, lembra do dadinho? Nossa, Então você isso vai- é Pois é. literalmente infância. Pois é. Isso é uma das coisas que eu sou muito grata também, ter tido a infância com grandes amigos. Que bom. Agradecer alguém. Agradecer alguém. Pode ser alguém. Alguém. Eu acho que você tem. Tem Fica à vontade. muitas pessoas. Fica à vontade. Eu acho que a gente primeiro tem que agradecer a Deus, né, por ele ter dado essa dádiva, essa bênção da vida que ele me proporcionou, certeza, que ele me com proporciona hoje. E eu acho que não vou poder falar pessoas, porque a lista vai ser grande, né? Mas dentro Se você daquela, acho que em especial, sempre sou muito grata à senhora minha mãe, Maria Aparecida da Silva. Muito obrigada por quem você foi, por quem você é e por quem você está fazendo por nós todos os dias. Que bonito, bonito demais, Fátima. Bom, agora você vai levar aqui umas lembrancinhas do nosso podcast. Você gosta de café? Opa, café é sempre bom, né? Então, esse café aqui é sempre bom porque ele é maravilhoso, que é o 365 Coffee. Seu café de todos os dias. É um café especial, é mesmo, porque ele é desde a plantação e não tem impurezas. Enfim, você vai ficar viciado aqui nesse café que é maravilhoso. Então você vai levar essa caixinha aqui. Tem drip e tem cápsula. Opa, tá? Então, muitíssimo você obrigado. já vai levar isso aqui. Opa, vai levar o adesivo do nosso podcast. Tudo é possível, Vai levar- muito obrigada. Aqui tem bottom. Nossa Você vai levar senhora, também. quanto presente! E tem dadinho, você falou que ele remete à época. Remete né? de Tem que fazer um criança. baleirinho aí. Muito obrigada. Se você quiser mais, tem balinha aqui também. Nossa senhora! Olha aqui, ó. Tem que balinha delícia. de várias cores. Vamos por aqui. Muito Falta amarelinha, obrigada. amarelinha. Ó, a coleção. E eu soube que você trouxe também alguma coisinha pra gente aqui, ó. Falta laranja Logicamente, aqui. né? Aqui a gente também não pode deixar de trazer e agradecer. E eu sou muito grata a você pelo convite, né? Estendendo aqui esse convite ao Marcão,
nosso amigo em comum também. Muito gente boa. E esse Marcão eu cresci junto. É mesmo? Marco Aurélio Buchaim Rego, com Dona Elícia e o Sérgio Glauco, nós crescemos na mesma rua e acho que foi um dos tempos mais felizes que eu tive de criança, naquela Pajeú. Marcão Buchaim, que já esteve aqui, me deu uma camiseta. Marcão, gente boa demais, né? Exatamente. Bom, eu tenho aqui 2 presentes para você, tá bom? Esse daqui, primeiro, Como Mudar Sua Vida, é uma das minhas coautorias, junto ao IBC. E esse livro eu escrevi durante a pandemia, que foi ali de quando eu saí, né, quando o basquete me trouxe de novo da depressão, então eu conto aí um pouquinho disso todo, né? E esse daqui é um outro, como eu falei, eu sou muito grata à família Negreiros Alves. Esse é um livro de taquigrafia, né, que é um método de escrita muito rápida, né? Que nós temos o método do Dr. Oscar Leite Alves e que hoje é disseminado pela filha dele, Dona Messias Negreiros Alves, também que está lá com seus 89 anos e que continua querendo ensinar e difundir a taquigrafia. Então, como ela me deu alguns exemplares, eu tomo a liberdade também de passar à sua mão esses 2 presentinhos. Os 2 maravilhosos, né? Exatamente. Eu quero que você autografe os 2 aqui. Será o maior prazer. Esse vai ser muito útil, os 2 vão ser muito úteis, mas esse método de taquigrafia eu escrevo todos os dias, todas as manhãs eu escrevo. Mas eu preciso melhorar, porque às vezes eu vou reler, nem consigo entender. E eu fui aprendendo um pouquinho, não sei muito da taquigrafia, mas o quanto ela é útil, né? E nas assembleias e tudo mais, a gente usa, e é uma carreira que depois eu fui descobrir, e que muito bem remunerada, diga-se de passagem. É mesmo? Na secretaria, nas assembleias, senados, tudo, você tem as sessões são longas, se precisam ser registradas, então tem os taquígrafos que registram, vão cotando, né? Porque eles têm hora, registram, depois eles transcrevem e os documentos são todos assinados por vereadores, todos os deputados federais, estaduais e tudo mais. Isso são normas de assembleias e todos. Até que eu só hoje? fui descobrir até hoje. E tem concurso. E eu fui descobrir depois de adulta, né? Desse método. E eu cresci com ele, com o Dr. Oscar Leite Alves. Quer dizer, desfrutei um pouquinho. Ele acabou falecendo quando eu tinha 6 anos de idade, mas eu cresci na casa desse mestre. Eu médico. Quero que você... Médico? Médico, Dr. Oscar Leite Alves. Médico e com esse método de taquigrafia. Ele acabou, como ele era médico, como são as histórias, né? Pelo que eu soube. Ele médico precisa escrever muito e registrar muito. Então ele começou a trazer a taquigrafia para que ele pudesse fazer os registros das matérias dele. Depois ele passou a ensinar alguns outros colegas para poder. E aí ele acabou trazendo, criando o método Leite Alves de taquigrafia. Que vem, né? Quer dizer, vem facilitar e auxiliar, porque a gente até hoje, você vai lá no médico, depois você vai ler a receita e ninguém entende nada, né? Por isso, os caras têm que fazer curso de taquigrafia. Com o doutor Oscar não dá mais, não dá mais. Com a Dona Messias, ela tá a ler, mas ela tá querendo ter... Ela sempre teve as turminhas dela de ensinar taquigrafia, né? Porque precisava para fazer os concursos. E hoje ela ficou um pouquinho retirada por questão de saúde, mas ela tá aí querendo retornar e retomar alguns alunos. Eu quero que você autografe esses 2 livros para mim. Agora, esse aqui, a gente vai cronometrar. Você vai fazer uma dedicatória super rápida, a gente vê se você tá boa. Como é que você tá na página? Não, tô brincando. Acho que não tô tão boa assim da taquigrafia, né? Preciso treinar mais, mas eu já cheguei a ter algumas aulas, mas eu acho que preciso treinar um pouquinho mais da taquigrafia. Fátima, me conta pra gente finalizar um pouco da sua empresa hoje, da sua palestra, como funciona, para quem interessa. E como uma pessoa que se interessar, como faz para ti? Então, hoje nós temos Flávia da Silva e eu, temos a FFC Eventos Esportivos, da qual nós ministramos cursos voltados à arbitragem e palestras voltadas inicialmente mais à arbitragem do basquete, tanto 5x5 quanto 3x3, e também trazemos ali palestras falando o quanto o basquete traz para a gente a questão de liderança, empoderamento, a presença de postura, de você conseguir trazer toda a singularidade que você tem para o seu dia a dia, para você tornar-se na carreira que você quiser, um vencedor.
Eu acho que a gente acaba trazendo todas isso, trazendo como fundo as nossas conquistas de vidas que a gente foi tendo também. Então, une um pouquinho da vida com um pouquinho do basquete, dos aprendizados, e a gente vai disseminando palestras, cursos e tudo que for necessário também de eventos. A gente também faz essa gestão de eventos. Legal, bacana. E quais as redes sociais para eles encontrarem? Eu vou deixar especificamente a minha rede social. Hoje o que a gente trabalha mais é o Instagram, é Fátima da Silva, Esporte Educa. Não tem como, que são as duas questões que nos trazem ali, né? Então, através dessa rede, a gente entra ali no direct e fica mais fácil de poder estar se conectando e estar recebendo ou nos convidando para qualquer evento que seja necessário. Maravilha. E para terminar, eu queria que você olhasse para essa câmera e desse um conselho, uma dica ou fizesse uma observação para as pessoas que ainda têm dúvida de acreditar, tem receio sobre as coisas da vida, não consegue se jogar, sabe? Eu deixo aqui, vou deixar 2 frases, tá bom? Que eu acho que são as questões que a gente se aprende. Uma de Raul Seixas. Um sonho que se sonha só é só um sonho. Um sonho que se sonha junto torna realidade. Então a gente sempre vai querer ter os nossos sonhos, mas às vezes sozinho é mais difícil. Sempre procurar alguma pessoa que possa nos ajudar e contar com pessoas, seres humanos bons. E outra é de Madre Teresa de Calcutá. Para mim, uma exímia senhora, que ela falava assim: o trabalho que eu faço é uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. Então que nós tenhamos conhecimento e reconhecimento do que nós fazemos. É uma pequena gota, mas essa gota não teria a possibilidade de fazermos muitas coisas e ajudarmos muitas pessoas. Maravilhoso, maravilhoso, pessoal. Estou aqui, acabei de conversar com a Fátima da Silva, ela, filha de mãe solo, né, Dona Aparecida. Dona Aparecida fez um bom trabalho aí, parabéns, Dona Muito Aparecida. Obrigada. E a Fátima, que começou no basquete, depois foi na arbitragem, anos de arbitragem, décadas de arbitragem, e hoje delegada técnica da FIB. É isso? Muito bem. Um papo maravilhoso, um papo inspirador. E eu vou falar para você compartilhar esse papo com o maior número de pessoas possível. Porque em alguém, eu tenho certeza que em alguém vai chegar uma pessoa que está precisando ouvir as palavras que foram ditas aqui. Fátima, muito obrigado, maravilhosa. Obrigado pela sua presença aqui. Muito prazer. Você é maravilhosa. E oportunidade. Você é maravilhosa. Igualmente. Temos que ter mais pessoas assim no mundo. Então, pessoal, gostou? Compartilhe mesmo. E agora, bora ser feliz e abraço para todo mundo. Valeu, até a próxima. Tudo é possível. Tudo é possível.